muçulmana não pode trabalhar. Se vier aqui, gente, vai por terra todos esses comentários. Me mandaram esse vídeo aqui e eu vou compartilhar com vocês sobre o que essa moça disse. Ela provavelmente está na Arábia Saudita. Lembrando sempre que o que eu vou falar é sobre o que ela disse, não a pessoa dela, eu não a conheço, né? Não sei quem ela é. E o propósito aqui é sempre dar a minha opinião e mostrar fatos sobre o que alguém fala, sobre o que alguma dúvida ou uma notícia não precisa, né? E nada a ver com a pessoa, tá bom? Então, respeitando sempre as pessoas, aquilo que elas querem acreditar ou deixam de acreditar. Mas vamos dar uma olhada pra gente compartilhar com vocês sobre isso que ela falou, que é muito interessante. Quem fala que mulher muçulmana não pode trabalhar? Se vier aqui, gente, vai por terra todos esses comentários. A gente tá aqui e minha tia acabou de sair do aeroporto. E logo que a gente saiu do aeroporto, logo perguntaram qual que era a nossa nacionalidade, porque tinha uma fileira assim de um monte de, não sei se são enfermeiras, provavelmente enfermeiras, um monte de mulher de jaleco pra dar as injeções, não sei. Bom, primeira coisa importante aqui, ela tá falando mentira, provavelmente ela tá na Arábia Saudita. E ela está afirmando, porque algumas pessoas dizem que na Arábia Saudita a mulher não pode trabalhar, que na Arábia Saudita a mulher não pode fazer nada, e ela está dizendo, né, quem diz isso, nossa, cai por terra, ou seja, mentira, porque eu estou vendo, ela começa a citar dentro do aeroporto muitas mulheres e tal. Primeiro ponto importante aqui, tem uma estratégia que eu já falo em vários vídeos. O que ela falou é mentira? Não é mentira. O que ela falou é verdade. Mas existe uma estratégia onde você fala a verdade parcial, né? Então você não está falando mentira, mas você não está mentindo, mas você está omitindo informações importantes, né? Por exemplo, o que dá a entender quando você ouve ela dizendo assim? Dá a entender que a Arábia Saudita sempre foi assim, que é mentira, quando falavam que as mulheres não podiam dirigir, quando falavam que as mulheres não poderiam ter alguns tipos de profissão, quando falavam que as mulheres não podiam viajar sozinhas, né, que a gente ouve bastante, no meu caso eu vejo isso, mas a maioria das pessoas ouvem dizer, não, mas as mulheres não podem na Arábia Saudita fazer isso, aquilo outro, elas não podem trabalhar, elas não podem viajar sozinhas sem a ordem de algum tutor, ela não pode isso, não pode aquilo, e aí quando você ouve um vídeo desse, você fala, então é mentira, né? É a ideia que dá. Pois bem, ela, como eu disse, ela não falou mentira, mas ela omitiu toda a parte que verdadeiramente ela não ajudaria ela no discurso que ela está compartilhando. Ou porque ela não sabe, pode ser que ela não saiba, porque ela é uma muçulmana que mora no Brasil, nasceu no Brasil pelo que eu sei, né? Não mora num país sob a lei Sharia, então os conselhos ou as impressões dela sempre é baseado num país em que a lei, por exemplo, não é a lei predominante Sharia, não é um país absolutamente muçulmano, então ela fala dentro de um contexto, por exemplo, o marido dela não pode, dentro da lei brasileira, ter mais de uma esposa, então naturalmente ela fala, não, essa coisa de casar com várias mulheres não é verdade, ou se é verdade, não é bem assim, mas na verdade porque a lei brasileira não permite, porque no país sob a lei Sharia, se ele quisesse ele poderia, claro que ele poderia escolher, não quero casar, quero só ficar com a minha esposa. Então, o que eu falo sempre para vocês é o cuidado sempre com a informação parcial, a informação que tem o objetivo de tirar o ponto que não vai me favorecer. E eu vou mostrar esses pontos para vocês. Bom, primeiro ponto importante que hoje a Arábia Saudita ela está mais, vamos dizer assim, com relação às mulheres, ela está mais tranquila com relação a isso. Mas por que isso aconteceu? Sempre foi assim, Bira? Não. Até 2016 não era assim. A mulher não poderia viajar sem que tivesse autorização ou um tutor junto. A mulher não podia dirigir. A mulher não poderia trabalhar em algumas profissões, né? Então, certamente se você fosse na Arábia Saudita antes de 2016, você veria, por exemplo, as mulheres que você veria trabalhando geralmente seriam estrangeiras, não seriam mulheres sauditas. Então, o primeiro ponto é isso. Mas o que mudou, Bira, de 2016 para cá? Mudou uma coisa muito importante. O príncipe saudita Mohammed bin Salman, você sabe que a Arábia Saudita é um principado, e ele, em 2016, ele começou a querer economicamente estar conectado ao mundo. Por quê? Porque é um país sobre a lei Sharia, com leis como, por exemplo, Afeganistão e outros lugares, você tem uma dificuldade, porque para você participar da economia internacional, você tem que seguir algumas regras, principalmente de direitos humanos.
E esses países eles nem munem, por exemplo, as organizações internacionais sobre direitos humanos. Por isso que quando uma pessoa fala para você assim, mas se você procurar violência contra a mulher, você não vai ver nenhum país desses sob a lei Sharia. Claro que não vai ver, porque eles não munem o centro de informação. Você vai ver só países democráticos ou países que têm esse tratado internacional que munem de informação. Então, a Arábia Saudita não tinha isso. Então ela começou em 2016 a pensar, cara, eu quero ganhar o mundo financeiramente, economicamente. Então a partir disso ela fez um estudo, o príncipe saudita, e ele viu que ele tinha que flexibilizar algumas coisas, dentre elas a possibilidade de uma mulher ter o seu trabalho, poder ser piloto, por exemplo, poder ter uma liberdade a mais a mulher. Então ele resolveu, depois no final que eu vou até colocar uma matéria sobre isso, ele resolveu então flexibilizar. Qual foi as ações mais assim sucintas, mais firmes que ele fez? A primeira ação que ele fez, agora, lá não haveria mais investimentos do Principado para a construção de mesquita em qualquer lugar. Agora seria construído mesquita somente em lugares específicos, não em qualquer rua, qualquer bairro, como era antigamente. Tá? Primeiro ponto, esse investimento para a implantação de mesquitas diminuiu. Segunda, a polícia moral. O povo a chamava de Al-Mutawin. Al-Mutawin era a maneira que chamava essa polícia moral. E o que essa polícia moral fazia? Ela podia prender, ela podia sentenciar. Então, pessoas na rua, por exemplo, que ela visse uma mulher sem hijab, por exemplo, ela poderia aconselhar, podia prender, né? Se ela visse alguma outra, por exemplo, uma menina andando perto de um menino, ou sentado junto, ou alguma coisa do tipo, isso ela poderia, com mão forte, repreender e etc. E aí você sabe que muitas pessoas eram presas e muitas pessoas sofriam essas coisas. Inclusive, chegou um ponto de não ter isso. O que aconteceu? Como esse príncipe ele quis se envolver na economia mundial, ele quis abrir o país, então a Al-Mutawin, que era a polícia ali, ela perdeu. Em 2017 praticamente ela foi desativada, ele teve que acabar com ela, tá? Então ele acabou com ela e na primeira ação, como eu disse para vocês, eles começaram a abrir para que as mulheres pudessem trabalhar. Então, desde 2016 para cá, quando vocês quiserem pesquisar, pesquisa Visão 2030 Arábia Saudita, vocês vão entender qual era esse projeto, o que o príncipe saudita tem como visão e com quem que ele falou. Ele teve que falar com a maior potência do Ocidente, foi que ele fez a parceria com o governo americano sobre isso. E por isso que agora, até com a guerra do Irã, eles têm, o Irã e outros países ali não aceitaram, eles não viram isso com bons olhos. E inclusive até atacou a Arábia Saudita, porque eles não concordavam com essa ação de calar a Al-Mutawin, né, que era a polícia moral, não construir tantas mesquitas, parar de investimento. Teve agora também um investimento. Então, quando ela fala sobre isso, ela não está mentindo, mas ela está ocultando uma parte. Sabe por que ela está ocultando a outra parte? Porque justamente foi um tratado com os Estados Unidos e a comunicação com os Estados Unidos que acabou com isso. E geralmente no islamismo eles têm uma repulsa pela América. E dizer que a América, o tratado com a América fez com que a Arábia Saudita flexibilizasse essas ações que eram mais radicais, não é legal para a religião, não é legal para o ideal dele. Então ela oculta essa parte e ela deixa parecer que de repente sempre foi assim, mas na verdade não foi assim. Começou em 2016, 2017 deu uma amplificada, 2019 ampliou ainda mais, e hoje você vê o que ela falou, que não é mentira, volto a dizer, ela tem muitas mulheres, mas por causa desse tratado, desse desejo da Arábia Saudita fazer parte da economia mundial. Então, só para confirmar agora, para essa matéria. A Arábia Saudita, um dos países mais fechados do mundo, passa por um processo de mudança e está revendo algumas leis com o objetivo principalmente de atrair negócios com o Ocidente. A mulher saudita, por exemplo, só recebeu permissão recentemente para dirigir e para viajar sozinha, como mostram os enviados especiais a Riad, Patrícia Vasconcelos e Sérgio Santos. 33 milhões de pessoas vivendo por décadas sem interferência externa. Até setembro, a Arábia Saudita era fechada ao turismo. Só podiam vir ao país peregrinos muçulmanos com destino a Meca, viajantes de negócios e diplomatas. As leis daqui são baseadas no Alcorão. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas são proibidos e as execuções públicas ainda são praticadas. No caso das mulheres, as restrições incluíam até 2017 a proibição de se separar, casar e até ter acesso a hospitais públicos sem a autorização de um homem ou guardião.
Não vou passar toda a matéria, mas só se procurar Visão 2030 Arábia Saudita que você vai encontrar esse vídeo.